versículo 35. Quero dizer que não sou pregadora, mas aprendi a falar do amor dele, aprendi a fazer a vontade dele, né, na dor, em um particular. E quando eu recebi esse convite, irmão, eu ainda quis rejeitar. Mas, como eu disse, a Cíntia iria orar. E chegando em casa, eu dobrei os meus joelhos e fui falar com Deus. E a resposta que o Senhor me deu é que a gente não pode esconder, né, um candeeiro debaixo do alqueire, debaixo de uma cama, debaixo de uma mesa. E até aquilo que Ele nos dá, Ele toma, quando a gente não faz a vontade dEle. Então aqui eu estou hoje. Amém? Marcos capítulo 1, versículo 35, que nos diz assim: E levantando-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Amém? A igreja pode sentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Nós sabemos que este aqui foi o Senhor Jesus, né? No capítulo 1, ele nos mostra, né, nos narra aqui os prodígios, as maravilhas que ele realizou, as curas, a libertação. E momentos antes dele estar aqui, né, saindo para um particular com Deus, ele fez a cura da sogra de Pedro, né? E ele saiu logo cedo para orar, para conversar com o Pai. Mas Jesus não era 100% Deus e 100% homem. Mas o lindo, irmão, que eu aprendi nesse particular para fazer a vontade dele, era que Jesus, ele, antes de fazer prodígios e maravilhas, ele ia ao Pai. Ele subia ao monte, ele se revestia, né? Ele buscava os conselhos do Pai e descia. Ali ele fazia as maravilhas. E após as maravilhas, ele subia de novo para se revestir. O homem que veio 100% Deus, irmão, ele precisava ter conexão com o Pai, né? E como eu falei, eu há 4 anos estava em São Paulo, sou daqui, né? Eu sou também filhinha da Peniel, né? Passei um tempo na Peniel e fui para Marcel, e de lá o Senhor me levou para São Paulo. Mas para esse particular, para que eu conhecesse o Deus que eu pregava, né? O Deus que eu fazia a obra, mas fazia do meu jeito. Aqui eu conheci um Jesus, irmão, que me ensinou nesse particular que ele buscava a face do Pai, que ele buscava a proteção do Pai, para que hoje eu e você estivesse aqui. Esse Jesus, ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. E muitas das vezes nós reclamamos por algo que acontece conosco. Muitas das vezes a gente não quer fazer a obra do Senhor por algo que o Senhor permite acontecer para testar a minha e a tua fé. E esse homem aqui, que veio nos dar o exemplo, que ele passou por provações, passou por tentação, não tinha onde reclinar a sua cabeça, ele perseverou. E hoje nós estamos aqui, né? Não foram os cravos, irmãos, que prendeu Jesus naquela cruz, foi o amor. O amor por mim e o amor por você. E a gente aceita o Senhor Jesus. Aceita dizer que faz a obra do jeito que Ele quer. Mas quando Ele quer que nós renunciemos algo, nós não queremos renunciar. Quando Ele nos manda fazer algo, muitas das vezes nós não queremos fazer. Queremos fazer do nosso jeito. Então o Senhor me levou para o estado de São Paulo, para mim sentir falta daquilo que eu queria deixar para trás, né? Na Peniel eu fazia parte do círculo de oração. E quando eu saí daqui também fui fazer parte de um círculo de oração em Maceió. Só que as circunstâncias da vida foi me desgastando e eu fui querer sair daquilo que foi Deus que me colocou. Porque passava por processos, mas eu não queria ir para a Bíblia. Eu lia a palavra de Deus, mas eu não estudava. Eu pregava Jesus, mas eu não conhecia Jesus.
como ele mesmo falou no meu particular, quando eu comecei a indagá-lo, por ele ter me tirado daqui, me levado para lá e ter permitido eu passar um processo de depressão, né, longe da minha parentela, longe da minha terra, longe da minha zona de conforto, no meu quarto de guerra. Ele me apresentou ele naquele quarto, né? Ele apresentou os cravos que ele carregou por mim e por você. Ele apresentou, irmão, aquela coroa de espinho. Muitas das vezes a gente quer o conforto do nosso lar, muitas das vezes a gente quer ter status, e isso não é pecado. Mas ele tem um particular com cada um. Ele requer algo com cada um. Muitos ele permitem ter isso, e outros ele já não permitem ter. E hoje eu vi na palavra que os profetas lá atrás, eles não passaram mordomia, eles não viveram no conforto, eles não tinham, muitas das vezes, o que nós temos hoje. E eles foram profetas. E profetizaram, irmão, o arrependimento. Profetizaram o conserto. E para a gente, irmão, servir ao Senhor, tem que haver o conserto. Tem que haver o arrependimento. Tem que haver, irmão, o aquebrantamento, né? Como eu falei, eu senti a presença de Deus do começo ao final. Se o culto terminasse hoje, agora, nesse momento, né, eu já estava feliz pela presença que eu senti aqui do Senhor. Como eu falei para a Cíntia, ela sabe o processo que eu tenho passado, e vim pela misericórdia, porque se não fosse pela misericórdia dele, eu não estaria aqui, com as dores que eu estou sentindo esses dias, por falta de um medicamento que era para o governo me passar, mas não me passou. Só que eu sei que isso é Deus. Isso é Deus me provando para ver se verdadeiramente, irmão, eu vou fazer aquilo que Ele quer que eu faça nesse lugar, porque Ele não me trouxe aqui em vão. Então Ele está permitindo as portas se fecharem para provar a minha fé. E chegando aqui para a honra e a glória do Senhor Jesus, quando eu sentei ali, quando a irmã começou a louvar, a dor ela foi para o inferno. Eu sei que a cura ainda não veio, porque Ele disse que a cura não viria assim. Eu sei que eu tenho que fazer ainda muita coisa, tenho que falar muita coisa ainda para que a cura venha. Mas a dor, irmão, ela foi embora. Porque eu ouvi a voz e eu obedeci. Eu só não honrei o convite da serva do Senhor, mas honrei o convite de Deus, né? E muitas das vezes a gente quer correr, a gente quer fugir, irmão, disso, né? E aqui, no capítulo 1, versículo 35, mostra que Jesus, ele saiu para estar só, né? Ele saiu para ter um particular com Deus. Já em Lucas 4, 42 e 43, também nos narra, irmão, que ele também saiu para um particular, que ele saía para se revestir. E o que a gente aprende com isso? Que Jesus, irmão, ele tinha uma vida diária de oração. Ele tirava tempo, ele tirava espaço para orar. E muitas das vezes a gente, na correria do dia a dia, a gente não tira tempo e nem espaço. E quando a gente fala com o Senhor, é na correria. Pai, eu estou aqui, amém, né? E passa. E quando a gente faz isso, irmão, a gente prova para o Senhor que a oração, ela não é eficaz. Que a oração, ela não tem valor. Eu sei que os dias são corridos, irmão. E principalmente para as mulheres e as que trabalham fora, principalmente. Porque lá fora, quando chega, tem a casa, tem filho, tem marido, tem a obra. Mas a gente tem tempo de tirar 5 minutinhos e orar, buscar a face do Senhor, buscar a sabedoria divina, como o próprio Jesus Cristo fez. Em Mateus 26, 39, é lindo o que ele faz ali. Ele sobe ao monte Getsemane, né? E pede ao Pai que, se possível, tirasse aquele cálice dele. O cálice da dor, o cálice da humilhação, o cálice do desprezo, porque as pessoas desprezaram, rejeitaram aquilo que ele veio trazer. E ali ele sabia que ia ficar sem a presença do Espírito Santo, né?
E ele teve medo, irmão, de ficar sem a presença do Senhor. Ele teve medo de não cumprir com o seu chamado. E o que foi que eu aprendi com isso? Que eu sou ser humano, que você é ser humano. E que ter medo é do ser humano. Mas a gente não pode deixar o medo vencer. A gente não pode deixar as dificuldades da vida tragar aquilo que Deus tem para nós. Amém? A oração, irmão, era um elo vital entre ele e o Pai. E Jesus fazia disso, irmão, a sua prioridade. E a gente encontra lá em Mateus 14, 13. E o que eu vi, irmão, era que tinha momentos que Jesus era aplaudido, que Jesus era anunciado pelas pessoas que recebiam a cura, mas ele, irmão, ele não se enchia. Ele saía, né, ele se retirava, ele ia orar, ele ia buscar o Senhor, para aquilo ali não vinha entrar na vida dele, né, e na nossa vida não venha a ser diferente. Como eu falei, nós lutamos para encontrar espaço no dia a dia para a oração, mas que eu e você venha encontrar esse espaço para a oração, para que a gente venha adquirir a intimidade com Deus, né? Para que a gente venha ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, que a gente venha tomar as decisões guiada por Ele, porque a gente diz que pertence a Ele, mas queremos tomar decisões por vontade própria. Às vezes a gente quer colocar o pé onde não é para colocar. A gente quer colocar a mão aonde não é para a gente colocar. E aonde é para colocar, a gente não quer colocar. Vai entender o ser humano, né? Jesus nos deu, irmão, o maior exemplo de oração habitual e fervorosa. Aqui ele mostra para a gente que era uma oração regular, né? Ele buscava a face do Senhor todos os dias e que Deus, irmão, era a sua prioridade. Então, que o Senhor venha ser a minha e a tua prioridade. Como eu falei, né? Ele, momentos antes de subir, né? Momentos antes de subir a Getsemane, ele pediu os discípulos para que ficassem abaixo, orando, intercedendo por ele. E a opressão era tão grande que os discípulos não aguentaram. E ele foi orar. E quando chegou, viram os discípulos adormecidos. E muitas das vezes na nossa vida é desse jeito. A gente quer contar com alguém que está do nosso lado, mas nós não podemos contar. E nos sentimos sozinhos, como Jesus se sentiu naquele momento, né? Mas, como ele falou, o espírito está pronto, a carne é fraca, né? E há momentos que o Senhor nos deixa sozinho, irmão, para a gente buscar a face do Senhor Jesus. Estar só não é fácil, mas muitas das vezes Ele permite para que a gente veja, irmão, aonde a gente caiu, aonde a gente tem que levantar, a quem a gente tem que ouvir e a quem a gente tem que servir, né? Então, Jesus Cristo tirava momentos para a oração, né? Ele subia ao monte para se revestir, para buscar a face do Senhor. E o que eu quero dizer nessa noite é que eu e você tenha essa vida de oração, né? Que a gente tire tempo e espaço para orar, para buscar a presença do Senhor, para ouvir a voz dEle e para obedecer a Ele, né? Como foi falado através da cantora. Jeremias 18 é para descer, né? Descer a casa do oleiro, né? Então que nós viemos descer, porque a palavra em Mateus 7,7 nos fala o quê? Pedi, pedir e dar-se-vos-á. Batei e acharei. A gente tem que pedir aquilo que a gente está precisando. A gente tem que clamar para Ele nos dar, né? Mas a gente tem que buscar ao dono, aquele que é o dono da chave. E o segredo para a chave abrir as portas e fechar as portas que tem que ser fechada é no nosso joelho. Amém? Como eu falei, irmão, eu sentia muita falta dos cultos aqui, porque lá os cultos são diferentes. Nós não temos círculo de oração lá, né? E isso eu sentia muita falta, de buscar a presença de Deus, a face do Senhor Jesus nas igrejas, mas a correria do dia a dia lá é tão grande que não é
Não tem círculo de oração. Tem cultos à noite, mas não como eu vi hoje aqui. Não como eu senti hoje aqui. Então vocês são privilegiados, irmão, dessas portas estar abertas, do Espírito Santo habitar neste lugar. E se Ele está habitando neste lugar, irmão, é porque existem pessoas falhas, porque todos nós somos falhos, como foi falado. Mas existem pessoas quebrantadas, né, de espírito, que tem buscado a presença de Deus. Porque se não tivesse a presença do Espírito, ela não se encontrava aqui. Porque aonde há contenda, irmão, o Senhor não está, né? Então, pode haver problemas, porque família sempre tem problemas, e somos uma família, né? Somos uma família, e famílias que vêm com todo tipo de situação lá fora, mas a gente que está aqui dentro tem que abraçar, tem que acolher, tem que amar. Como a dirigente falou, né? Muitas das vezes uma palavra machuca, mas se a gente parar para pensar, a gente não sabe como foi que aquela pessoa chegou na igreja. A gente não para dar um abraço, perguntar como aquela pessoa está, né? E uma das coisas que eu acho linda aqui, né, em Alagoas, é o carisma das pessoas, a recepção. E lá nós não víamos isso. E isso eu entrava, irmão, e saía nesse processo e não recebia um abraço. E eu precisava de um abraço. E o que o Senhor dizia para mim era: você vai entrar nas igrejas, você vai ver como está a minha casa, e você vai ver o porquê que eu te chamei, o porquê que você passa por tantas situações para extrair o melhor de mim, para adquirir a presença do meu Espírito na tua vida. E isso, irmão, eu passei a ver, eu passei a sentir naquele lugar. Porque a gente entrava e saía e não recebia um abraço. E muitas das vezes tem pessoas que entram dentro da casa do Senhor, irmão, precisando de um abraço e não recebem. Elas saem sem aquele abraço, né? E que a gente venha ser mais recepcionista, né? Mais amigo, que nós viemos abraçar, né? Porque esse é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo que está sendo pregado lá fora, irmão, é um sistema religioso. E Cristo, Ele não é um sistema, né? Cristo, Ele é a essência de Deus, né? Ele veio abraçar, Ele veio amar, Ele veio libertar os cativos de alma. E muitas almas entram e saem da mesma forma, porque a gente não está preocupado com si mesmo, com os nossos problemas, e não senta para abraçar aquele irmão e dizer: olha, conta comigo, nem que seja no meu joelho, irmão, mas eu vou orar e vou interceder pela tua vida. Amém? Eu quero estar adorando ao Senhor por esta noite, né? Por este privilégio de estar aqui na casa do Senhor Jesus, aleluia, glorificando e exaltando a Ele. Glória a Deus. Eu quero que a igreja medite, irmão, na letra desse hino.